Olá, irmãos! Dando início ao estudo da Bíblia, hoje iniciaremos com o Evangelho de João. Algumas peculiaridades, algumas considerações sobre esse livro, sobre o Evangelho de João, é que ele foi escrito pelo próprio João, o próprio apóstolo. Não existe uma data precisa, mas, segundo os historiadores, esse livro foi escrito no final da segunda metade do século I da nossa era. O propósito desse livro foi inspirar as pessoas a que Jesus Cristo foi o enviado de Deus, o Messias, o próprio Filho, né? E que esse livro também é considerado o livro mais espiritual e profundo da Bíblia. Então, vamos dar início ao estudo. Vou fazer a leitura do capítulo 1 e depois vou fazer uma explicação e o comentário. Iniciando no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar a luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vinda ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e afirma: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre a graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então quem és? És tu Elias? Ele disse: Não sou. É tu o profeta? Respondeu: Não. Finalmente lhe disseram: Quem és? Dás-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: Então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias.
Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é superior, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou: Que buscais? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Eles foram e viram onde moravam e ficaram com ele aquele dia. Era quase 4 horas da tarde. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi achar seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. Encontrando Filipe, disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: Vem e vê. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse a seu respeito: Aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse Jesus: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês. Coisas maiores do que esta verás. Então acrescentou: na verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nesse capítulo 1, aqui a gente vai observar que o apóstolo João, o evangelista, ele procura trazer não o nascimento de Jesus Cristo, mas já falar sobre aquele que viria ao mundo, a própria palavra, o próprio Filho de Deus. Você vai ver aqui que no versículo 1, ele diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus.
O verbo é a própria palavra, né? Quando no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando Deus criou o universo, ele criou através da palavra. Ou seja, quando ele diz haja luz, houve luz. Então a própria palavra, que tem também o significado de verbo e que é o próprio Jesus Cristo. Quando ele diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele está dizendo aqui que Jesus Cristo é o Deus que veio à Terra, já existia, né? Sempre existiu, mas que veio como ser humano a habitar aqui na Terra. Porque ele fala que ele estava no princípio com Deus, sempre existiu. E todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, desde a criação do universo, de todas as coisas que foram criadas, a presença de Cristo, Jesus Cristo, já existia, já estava ao lado do Deus Pai e do Deus Espírito Santo, que é que forma a Trindade, que é muito difícil assim a compreensão da nossa mente, os seres humanos, compreender a questão de ser o Deus, ser apenas um Deus, mas que em três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que quando a gente lê as Escrituras, a gente vai começar a entender qual era a função de cada um, né, da Trindade, o seu papel como o único Deus, mas que se revela em três pessoas. E ele diz: nele estava a vida, e a vida era a luz do homem. Ou seja, Jesus Cristo é a própria vida. Ele é chamado de luz porque ele está acima de qualquer coisa que possa existir no universo. Ele é a luz porque ele é o único que pode iluminar as trevas, porque as trevas é sem luz, e Jesus Cristo é a luz do mundo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão sobre ela. Ou seja, se Jesus é a luz do mundo, as trevas jamais permanecerão. As trevas a gente vai encontrar na Bíblia que pertencem a esse mundo tenebroso, Satanás e seus demônios, os espíritos caídos, os espíritos condenados, né, são as trevas. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aqui, o evangelista João vai falar sobre o João, que é o João Batista. Não vamos confundir o João aqui, o evangelista, com o profeta João Batista. O profeta João Batista foi aquele que foi o precursor da vinda de Jesus Cristo. Ou seja, como já dizia no Antigo Testamento, Isaías, que ele vinha pregar no deserto, iria fazer o caminho, preparar o caminho para Jesus Cristo, para o Filho de Deus. Então, aqui quando o evangelista João está falando que tinha um homem cujo nome era João, este veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Ou seja, João Batista, o profeta, quando ele veio para pregar o arrependimento lá ao povo de Israel, ele veio e dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Porque era Jesus Cristo, ele vinha preparar o terreno da luz, e quem é a luz é Jesus Cristo. Porque todos que tinham que crer na luz e não no João Batista. João Batista era o profeta que veio preparar a chegada do Messias. E aqui o evangelista João, ele fala que o João Batista,
ele não era a luz, mas veio para testificar a luz. O que está querendo dizer? Ele está querendo dizer porque muitos confundiam, achavam que o João Batista era o Messias, era a luz. Mas ele diz, mas o evangelista João está dizendo, ó, ele não era a luz, mas veio testificar a luz, ou seja, veio testificar Jesus Cristo, porque Jesus é a luz. E ele continua, a luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Quer dizer, Jesus Cristo já estava sendo preparado o caminho dele, e João Batista começou a pregar no deserto, depois pregou ao povo de Israel, dizendo que era chegada a vinda do Messias, que preparassem e se arrependessem. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha só, aqui o apóstolo João está dizendo que Jesus Cristo foi quem criou o mundo, fez o universo, tudo que existe foi feito por ele e para ele. Mas o povo rejeitou, que foi o povo judeu. O povo judeu, não, uma parte do povo judeu não reconheceu Jesus como Messias, porque eles esperavam um reino literal, e na verdade o reino que chegaria não era um reino literal, era um reino espiritual. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, primeiro ele veio para o povo de Israel, para levar a mensagem de arrependimento, de conversão ao povo de Israel. Mas o povo não o recebeu. Inclusive, entregaram ao Pôncio Pilatos para ser crucificado e morto, né? No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Muito interessante aqui. João está dizendo que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, como Messias, ele passa a ser chamado filhos de Deus. Então isso é muito importante. É a certeza de que quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados e confessa Ele como seu Senhor e Salvador e segue o seu caminho, vai acontecer que você será agora adotado como filho de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nós, quando confessamos a Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo que vai descer sobre nós, assim como desceu sobre Jesus Cristo, e ali seremos adotados como filho de Deus, não como sangue humano, não como vindo por ser humano, como a gente vê. Nós viemos através de um homem e mulher, mas que a partir do momento que somos considerados filhos de Deus, a gente esquece sobre o lado físico do nosso nascimento, mas sim a transformação espiritual que vai acontecer nas nossas vidas. E nessa transformação de conversão, passamos a ser adotados e chamados filhos de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui o João está dizendo que ele e os demais discípulos presenciaram Jesus Cristo, o Verbo, o próprio Deus, habitando na terra, lá em Israel, né? Então aqui ele confirma que ele mesmo viu e que tudo o que Jesus, quando esteve na terra,
fez, tudo confirmou de que ele era o Messias. Os milagres, tudo. João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Aqui o profeta João Batista, ele vai dizer que aquele que vai vir depois dele, ele já existia antes dele. Ou seja, João Batista está dizendo que mesmo Jesus Cristo vindo depois dele, ou seja, porque João Batista nasceu alguns anos antes de Jesus, mas que mesmo ele sendo mais novo em nascimento aqui na Terra, João Batista diz, mas antes ele já existia de mim, porque foi ele que criou o universo. Vocês estão compreendendo, né? Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Ou seja, quando reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, a graça ela vai vir para cada um de nós, graça sobre graça. O que é que acontece? A cada dia se renova, ou seja, não existe, é infinito. A sua graça é que nos salva. A salvação é pela fé. Por isso que ela é de graça. Então, quando reconhecemos Jesus Cristo como Filho de Deus e que nos entregamos para andar de acordo com a sua vontade, somos adotados, sendo filhos de Deus, e temos a graça de ter a fé que vem do próprio Jesus Cristo. A graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui o João Batista ele fala, porque até a vinda de Jesus Cristo, até quando Jesus pregou, quando Jesus levou ao arrependimento de pecados e à salvação, antes Israel, a lei era a lei de Moisés, os mandamentos, né? Era a lei moral, né? Eram as ordenanças. Então, com Jesus Cristo, a gente agora é salvo pela graça, não é mais pela lei. Até porque a lei ninguém consegue cumprir, nem um ser humano consegue cumprir a lei de Deus. Mas nós, como os pecadores, somos alcançados por essa graça que vem de Jesus Cristo, porque ele foi à cruz, recebeu todos os nossos pecados, recebeu todas as nossas doenças, do passado, dos que nasceram e os dos que ainda vão nascer. Todos aqueles serão perdoados os seus pecados quando a gente confessa o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e entrega a vida para Ele. Então, a graça vai nos alcançar e seremos salvos e teremos a vida eterna. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Ninguém nunca viu a Deus, porque Deus é Espírito. Mas Deus se revelou ao mundo através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, como é que eu conheço a Deus sem nunca ter visto a Deus, porque Deus é Espírito? Jesus Cristo, pois ele se fez de humano para vir habitar entre nós. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui é que ninguém viu a Deus porque é Espírito, mas o Deus que se manifestou aqui, eles viram, que é o próprio Jesus Cristo. Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Aqui é que quando João Batista pregava, batizava no Rio Jordão,
Muitos dos judeus achavam que João Batista era o Messias, era o Cristo. Então, alguns dos fariseus, dos líderes religiosos de Jerusalém, enviaram algumas pessoas para chegar para João Batista e perguntar se ele era realmente o Messias. E o que aconteceu? João Batista vai dizer que não, que ele não é o Messias, que o Messias é aquele que está no meio de nós e que vai se revelar na hora certa. Ou seja, Jesus já estava em Israel, só faltava apenas a revelação dele. Ou seja, ele, algum tempo depois, ele se revelou a Israel. Perguntaram-lhe então: quem és? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Ou seja, aqueles que foram enviados para perguntar a João Batista se ele era o Messias, ele disse: não, não sou. Você é o profeta? Ele disse: também não sou. Ou seja, e por que tu estás batizando com água? E se o Messias é que faz isso? Isso é a pergunta daqueles que foram enviados para perguntar se João Batista era o Messias. Então, finalmente, ele disse, João Batista, quando ele respondeu, que ele foi dizer que ele usou as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Aqui o João Batista ele falou que tinha acontecido há centenas de anos atrás, aproximadamente no ano 700 a.C., quando o profeta Isaías falou a respeito do Messias e a respeito do precursor do Messias. Então João Batista diz: olha, eu sou aquele que veio preparar o terreno para o Messias, conforme o que está em Isaías. Ele lê aqui o livro de Isaías, que está há centenas de anos atrás, né, que dizia que o Messias viria à Terra e que antes de Jesus Cristo, antes do Messias, iria ter um profeta que iria preparar o terreno. Então João Batista está dizendo: eu sou esse profeta, não sou Jesus Cristo. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: então por que batizas se não és Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizado. Ou seja, aqui João Batista está dizendo: olha, vocês estão pensando que eu sou o Messias, eu sou o Cristo? Eu estou dizendo que não sou. Vocês estão achando que eu sou um profeta, Elias, quem eu sou? Eu digo que não sou. E vocês estão questionando por que eu batizo? E ele diz: conforme o livro de Isaías, aquele que vem preparar o terreno. E ele continua a dizer: olha, eu não sou digno de calçar, de desatar as sandálias dele, que aqui é Jesus Cristo. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é superior, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com a água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi, testifico que este é o Filho de Deus. Olha só, aqui o João Batista, quando alguns dias depois viu Jesus Cristo vindo ao seu encontro no Rio Jordão.
Veio para se batizar, dar o exemplo, né? Jesus, quando chega para João Batista relembra novamente o que ele tinha falado antes. Eis que vem o Cordeiro, chega o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui, nessa hora, muitos que vê essa passagem, a gente vê aqui a Trindade trabalhando no batismo de Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo, ele chega como uma pomba, né? E Jesus Cristo é batizado através do Espírito Santo, representado como uma pomba. E quem fala ao profeta João Batista, uma voz, que é Deus dizendo. Deus falando para o João Batista, uma voz que veio, né, como um trovão, como um vento, mas a voz de Deus, naquele momento, diz: esse é o meu filho, esse é o que vai batizar com o Espírito Santo. Por isso que aqui a gente vê a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus que falou, o Espírito Santo que desceu como uma pomba e o próprio Jesus. Então João Batista testifica aqui, eu testifico que esse é o Filho de Deus, o Messias, porque eu ouvi a voz e eu ouvi a voz dizendo que esse era aquele que ia batizar com o Espírito Santo e que era o Filho de Deus. Aqui começa agora, Jesus Cristo começa a selecionar os seus discípulos. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram Jesus. Olha só, João Batista ele tinha também um grupo de discípulos que o seguiam, né? E esses discípulos, a partir do momento que João Batista disse: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os discípulos já sabiam que ali era o Messias. Então, o que aconteceu? Eles 2 já seguiram a Jesus. Ou seja, João Batista não falou nada, já disse: não, pode seguir, ele é que é o Cristo. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou: que buscais? Eles disseram: mestre, onde moras? Respondeu-lhes Jesus: vinde e vede. Eles foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Era quase 4 horas da tarde. Ou seja, Jesus, na hora que os discípulos deixaram João Batista e seguiram a Jesus, eles perguntaram: Senhor, a gente quer ficar contigo, para onde tu vais? Jesus: olha, vocês querem ver onde eu moro? Então eles seguiram, ficaram com ele até quase 4 horas da tarde. Então acho que você vai ver que aqui começa a revelação, começa a manifestação de Jesus lá em Israel. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que tinha ouvido o que João dissera e o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi achar seu irmão Simão e dizer-lhe: achamos o Messias. E levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha só, aqui quando os 2 discípulos seguiram a Jesus Cristo, um deles, o André, que era o pescador, chegou para Pedro, seu irmão, e mostrou a Jesus: olha, eu encontrei o Messias. Então levou até o Jesus, e Jesus já olhou para Pedro e já falou quem ele era, falou quem era o pai dele. Olha só, aqui Jesus ele tinha onisciência também. Mesmo que Jesus era ser humano, igual eu e você, só que também ele era Deus.
E como Deus, ele se manifestava em alguma situação, porque ele estava como forma humana, mas também era Deus. Ele era 100% Deus e 100% homem, humano. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. Encontrando Filipe, disse-lhe, segue-me. Ou seja, quando Jesus começou a formar os seus discípulos, ele passava e chamava. Aqueles seguiam logo. Muitas das vezes, alguém chega com a mensagem do Evangelho, mas você não quer seguir, você deixa passar. E você vai ver aqui que aqueles que Jesus os chama estão seguindo. Então, quando chegar a mensagem de Jesus Cristo, do Evangelho, da graça, da salvação para você, siga, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando Jesus te chamar, siga-o. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha só que importante aqui. Todos estavam falando para todos sobre Jesus Cristo, sobre o Messias que já estava entre eles. Então eles estavam espalhando a mensagem sobre o Messias, já estavam lá na Judéia, em Jerusalém, já estava propagando que o Filho de Deus já estava entre eles. E aqui eles se regozijavam em alegria e estavam espalhando para todos sobre o Jesus que já estava ali, o Messias. E aqui você vai ver que o Filipe, né, ele chama Natanael, né? Só que a gente vai ver aqui o que acontece quando o Filipe encontrou Natanael, dizendo que tinha encontrado o Jesus, né, o Messias, que os profetas, Moisés já tinha falado centenas de anos atrás, de que ele viria em forma de humano. Aí perguntou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe, vem e vê. Olha só, Jesus de Nazaré, aí Natanael, de Nazaré, pode vir alguma coisa daquele lugar? Olha só, quando Deus se manifesta ao mundo, ele se manifesta nas coisas menores. A palavra de Deus diz que ele faz com que os fracos, manifestem os fracos para que os fracos possam se sobressair sobre os fortes. E aqui, a cidade de Nazaré era uma cidade que tinha muitos pecadores, pessoas que andavam fazendo coisas que não agradavam a Deus, né? A gente observando nos dias de hoje, esse mundo perdido, que as pessoas fazem coisas, estão distantes de Deus, mas Deus ele se manifesta em qualquer lugar. E aqui Jesus Cristo se manifestou lá em Nazaré, que era de Maria, uma mulher humilde com um carpinteiro, e houve o quê? A manifestação da glória de Deus lá na cidade de Nazaré. E o Filipe aqui ficou naquela dúvida, alguma coisa é bom de lá? Profeta de lá é bom? Mas aqui você vai ver que Jesus, ele se manifesta em qualquer local, onde ele quer se manifestar, pode ser no ímpio, se ele quiser, ele transforma corações, ele pode transformar o seu coração, ele transforma todos os corações, basta que você receba-o como seu único fiel Salvador e que você se arrependa dos seus pecados e entregue a vida para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que ele vai guiar e vai te transformar. Amém? Quando Jesus viu a Natanael se aproximar, disse a seu respeito, aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Olha só, Jesus, quando viu Natanael desconfiando de Jesus, que ele vinha de Nazaré,
E Jesus, na sua onisciência, já sabia que era Natanael. E Natanael ficou assustado. Como é que você me conhece sem nunca ter me visto? Ou seja, aqui Jesus, na sua onisciência, já disse quem era Natanael, né? O que é que ele estava fazendo, né? E aqui Natanael vai dizer que realmente Jesus é o Messias, porque ele viu Jesus falando alguma coisa a seu respeito. Ele disse, como é que ele vai saber quem eu sou, falar a respeito de mim sem nunca ter me visto? Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes que Filipe te chamasse, te vi quando estava debaixo da figueira. Então Natanael declarou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse-lhe Jesus, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que esta verás. Ou seja, aqui Jesus está dizendo para Natanael, olha Natanael, tu só está dizendo que eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, porque eu falei, tu falei de ti, aí tu crê. Mas eu digo para você que coisas maiores vocês irão ver, que é justamente os 3 anos de vida de Jesus Cristo se manifestando, né? Os 3 anos de ministério de Jesus, 3 anos e meio aproximadamente, onde Jesus faz os milagres, onde Jesus se manifesta, onde Jesus cura leprosos, onde Jesus cura cegos, onde Jesus faz aleijados voltarem a andar, quando Jesus ressuscita muitas pessoas. Então, o Messias ele tinha que ter uma referência, tinha que dar sinal. E Jesus deu muitos e muitos sinais ao povo do povo judeu, mas o povo, mesmo assim, uma grande parte, não quiseram receber a salvação, não quiseram receber o Messias prometido, não quiseram receber a luz do mundo. Ou seja, nunca deixe para depois. Aproveite, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Muitos desse mundo não vão crer. Muitos vão achar que você está falando e que isso não é verdade. Mas Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, encontraremos essa paz. Todos nós que confiamos no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Messias, você será transformado. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus transformar o seu coração. Deixe Jesus transformar o seu caráter. Deixe que você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida, na de sua família, e você vai ser transformado, vai ter um novo nascimento, vai ser uma nova pessoa, talvez ter um novo espírito, porque a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. E finalizando, Jesus acrescentou, na verdade, vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Aqui Jesus está falando a respeito dele, de que ele é o Filho de Deus, ele vai aos céus, né? Mas aqui ainda os discípulos não estão compreendendo nada, porque aqui é o início do ministério de Jesus. Lá na frente, a gente vai ver que essas palavras que foram ditas aqui no último versículo, que ele diz que os anjos irão ver ele subindo e descendo sobre os céus, isso aí é aquilo que acontece quando a glória de Deus, né, onde os anjos que veem Jesus subindo e descendo, isso aqui muitas das vezes acontece nas revelações. O próprio apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele vai relatar quando ele tem uma visão
E ele vê essa visão aqui que Jesus está dizendo, ele vê, na visão, que vê muitos anjos subindo e descendo e a glória de Deus se manifestando. Amém? Então, meus irmãos, até a próxima.